Mateus capítulo 12. Estamos aqui na nossa caminhada de 1189 semanas, um capítulo por semana, e graças a Deus chegamos no capítulo 12 de Mateus, um capítulo muito interessante. Mas antes de qualquer coisa, quero dizer que você é muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Queria pedir a sua inscrição aqui no meu canal para me ajudar aí nessa caminhada de alcançar mais pessoas, e você se inscrevendo, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai oferecer esse conteúdo para mais pessoas. Então, te peço aí que você me ajude nessa caminhada, tá bom? E chegamos aqui então no capítulo 12. Como vocês sabem, eu não estou fazendo uma leitura minuciosa, quer dizer, eu faço a leitura para mim, né? Eu leio os versículos, eu faço minha devocional diariamente no capítulo que eu tenho apresentado, e esse capítulo Deus tem falado muito ao meu coração. Mas aqui no vídeo, para não ficar muito longo, então eu não faço versículo por versículo, só pego alguns tópicos, algum ponto, e aí a gente fala a respeito. E uma coisa que eu sempre digo para quem está aqui me acompanhando, né? Leia a Bíblia. A sua leitura da Bíblia, ela é indispensável. Ela é a coisa mais importante que você tem que fazer no seu dia. Ler a Bíblia, orar, meditar a respeito da palavra de Deus. Nada substitui a sua leitura devocional da Bíblia diariamente. Nada substitui. Então leia a Bíblia, porque é nela que você vai perceber, você vai receber as palavras de vida eterna e conhecer o Deus único e verdadeiro. Então isso é muito importante. E aqui no capítulo 2, então entrando no capítulo, nós temos algumas divisões que a composição do texto nos mostra, né? A primeira divisão aqui é que Jesus, ele faz milagres no sábado, e é uma discussão sobre o fazer milagres no sábado. Jesus, num sábado, os seus discípulos, ele colhem espigas de milho, e eles estavam com fome, então eles colhem ali algumas espigas no campo, e eles são interpelados pelos fariseus, que dizem que não pode fazer isso no sábado. No sábado deveria não se fazer nada, porque a lei de Moisés tinha restrições com relação ao sábado. Mas Jesus, ele sempre está além da aparência. E Jesus, ele examina os corações. Então, quando Jesus diz para aqueles homens que não havia pecado naquilo que os discípulos estavam fazendo, é porque Jesus sabia do coração e da intenção daqueles fariseus, que usavam a lei e manipulavam a lei para os seus desejos egoístas, e não para adorar a Deus de verdade. Porque se os fariseus buscassem a lei como palavra de Deus nas suas vidas, eles identificariam Jesus como Salvador. E não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque eles usavam a lei só para os seus próprios desejos. E aí Jesus, no versículo 7, no finalzinho do versículo 7, ele fala assim: quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Aqui, Jesus está tentando trazer esses fariseus a verdade de que se há uma demonstração de misericórdia, de amor, logo a lei estará sendo cumprida. E isso é melhor do que esse sacrifício externo. E aqui Jesus está falando de performatividade, de performance. A pessoa, ela demonstra ser piedosa nas suas atitudes. Aqui no caso, eles iam no templo, eles davam esmola, eles ofereciam sacrifício, mas eram só para ser vistos pelos homens. Hoje em dia, a pessoa, ela pode postar dizendo que lê a Bíblia, ir na igreja, dar dízimo, participar de evangelismos, mas só para demonstrar que é crente, que é piedosa, mas o seu coração está longe de Deus, e Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer um coração contrito e quebrantado na presença dele. Aí o capítulo continua e Jesus, ele cura no sábado. Alguém estava doente, e aí Jesus, ele cura no sábado, né? E aí, por Jesus ter feito isso, eu estou procurando aqui, do versículo 9 até o versículo 14, e aí, por conta disso, o que os fariseus eles fazem? Eles podiam se regozijar e falar: olha, Deus está no nosso meio, Deus está fazendo milagres. Mas no finalzinho aqui do capítulo 14,
fala que eles convocaram a reunião para ver como iria matar Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele incomoda. Jesus incomoda porque Jesus é a luz, Jesus é a verdade. Então é muito mentira daqueles que dizem, não, eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja, porque Jesus foi um homem bom, Jesus só fez o bem. A pessoa que fala isso é uma mentira muito grande. Não precisa falar isso. Por quê? Porque Jesus, ele incomoda onde ele está. Porque ele revela os corações humanos. E quando o nosso coração é revelado, nós entramos em desespero, porque nosso coração é terrivelmente corrupto. E aí só há duas maneiras de lidar com essa situação. Ou a gente se quebranta e busca a Deus, dizendo, Senhor, eu não dou conta de viver, eu preciso do Senhor. Ou a gente se rebela contra Deus, camufla esse nosso coração pecaminoso e inventamos maneiras virtuosas para viver a nossa vida sem Jesus. Não preciso de Jesus. Jesus, ele comete deslizes. O povo de Jesus é ruim, então eu não vou atrás desse cristianismo, eu não preciso de Jesus. O ser humano, ele tem uma capacidade incrível, por conta do pecado e do nosso coração corrupto, de transformar as coisas para sairmos de bom e de bonzinhos e o resto não presta. A gente consegue fazer essa mudança, né? Então esses homens, eles se unem para prender, para querer matar Jesus. E aí Jesus sai de perto deles, porque ainda não tinha chegado a hora de Jesus, né? E aí acontece um fato aqui muito interessante e muito falado ainda hoje em dia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Acontece esse pecado e é um pecado imperdoável. O versículo 31 Jesus fala assim: por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. E aí tem muita gente com medo, tem medo desse versículo. Nós devemos realmente viver com temor diante da seriedade que é nosso relacionamento com Deus. E também há muitos erros ao se falar sobre este versículo, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o texto aqui deixa claro que o que aconteceu para que Jesus falasse essas palavras tão duras, né? Jesus, ele encontra um homem que era cego e mudo e estava possuído por demônios. Então a cegueira e a incapacidade dele de falar eram por conta da possessão demoníaca. E aí Jesus, vendo aquilo, o que Jesus faz? Jesus expulsa esse demônio. Glórias ao Senhor. Jesus fez uma coisa extraordinária, maravilhosa, que foi libertar aquele homem do poder de Satanás. E esse homem então começa a ver, começa a falar e está livre da ação dos demônios. Os fariseus, vendo isso, eles disseram que Jesus fez isso pelo poder de Belzebu. E Belzebu, aqui na tradução, é como o príncipe dos demônios. E aí Jesus repreende eles e Jesus diz, olha, como se eu fizesse isso pelo poder de Belzebu, isso não seria possível, porque esse reino estaria dividido, né? Belzebu expulsando pelo poder de Belzebu o demônio, isso não seria possível. Mas aí Jesus fala, olha, quem não está comigo opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Então não há neutralidade no mundo. Não há neutralidade no nosso relacionamento com Deus. Ou nós estamos trabalhando a favor de Deus, ou nós estamos trabalhando contra Deus. Não há meio termo. Não há um local isento. Ou nós estamos trabalhando a favor de Deus ou contra Deus. Isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque o que Jesus fez aqui, ele expulsou o demônio e Jesus, ele trabalhava na capacitação do Espírito Santo de Deus. Lembra quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. E Jesus, ele é a representação física da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então tudo que Jesus fez foi em obediência ao Pai, para a glória do Pai,
E foi na capacitação do Espírito Santo de Deus atuando na vida dele. E aí o que os fariseus disseram foi uma coisa muito grave. Eles disseram que Jesus fez aquilo pelo poder, não do Espírito Santo, mas pelo poder de Beelzebul. E aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É dizer que o que Jesus fez não foi na capacitação do Espírito Santo, mas foi na capacitação de Beelzebul. Isso é uma coisa muito séria. Porque é Jesus fazendo algo extraordinário e miraculoso e os fariseus dizendo que Jesus fez isso com outro espírito, com outra capacitação. Isso é algo muito sério. Jesus fez o que fez através do poder de Deus. Porque ele é o próprio Deus, é essa magnífica trindade trabalhando junta. Então esses homens aqui cometeram um pecado gravíssimo, que Jesus disse que não seria perdoado, porque eles estavam dando crédito a quem não merecia crédito. Eles inverteram as coisas. E aí Jesus disse assim, raça de víboras, o versículo 34. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Isso aqui me chamou muita atenção, porque Jesus ele traz essa lucidez. Como homens maus podem dizer que fazem algo bom e correto? O pecado, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Ele afeta o nosso intelecto, ele afeta as nossas emoções, ele afeta os nossos sentimentos, ele afeta as nossas atitudes, ele afeta tudo. Então nós somos maus. E como pessoas más podem fazer algo bom e correto? Bom e correto só pode vir de Deus. Por isso que nós precisamos desse Deus extraordinário, porque Ele nos dá clareza, Ele nos dá entendimento para compreender o que é certo e o que é errado. Esses homens, eles não compreenderam que o que Jesus estava fazendo era pela capacitação do Espírito Santo. Eles não compreenderam que Jesus era maior do que o sábado. Eles não compreenderam que Jesus é o próprio Deus, que veio antes de Salomão, que veio antes de Davi, como é dito aqui no texto. Jesus é maior do que a lei. Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus é a salvação. Jesus é a origem de toda sabedoria e de todo conhecimento. Mas homens maus não podem enxergar isso. Homens maus não podem ver o que é correto. E aí o texto continua. A pessoa boa tira das boas coisas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda a palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por ela vocês serão condenados. Então, aqui a seriedade do evangelho, a seriedade que Deus traz para a nossa vida. Todos nós somos indesculpáveis diante de Deus e um dia prestaremos contas diante de Deus das palavras inúteis e fúteis que nós dizemos. Por quê? Porque o que nós dizemos é aquilo que está no nosso coração. Se o nosso coração for bom, e bom aqui não é o sentido de que a gente tem, né, que eu não faço mal a ninguém. Um coração bom é um coração que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem é bom é Deus. E Ele nos dá a graça de nos vestirmos com as roupas de Cristo. E por isso nos tornamos bons. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu recebo de Cristo Jesus. E uma pessoa que recebe de Cristo Jesus a salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, então ela pode tirar bons tesouros do seu coração. Porque esse tesouro não parte de si, mas parte de Deus. Só que uma pessoa má, ela vai fazer coisas más. Então ela vai olhar a realidade, ela vai olhar o que acontece e ela vai dar a interpretação. E a interpretação de quem anda distante de Deus é uma interpretação errada, incorreta, como esse texto inteiro mostra. Fariseus com coração mau interpreta a realidade de forma deturpada. Por isso eles quiseram matar Jesus. E hoje,
pessoas desprezam Jesus e o cristianismo porque o seu coração é mau. E então as suas fontes são más. Então tudo que ele vê, ele interpreta como algo da sua natureza, conforme a sua natureza, né? Mas um dia todas as pessoas serão ou condenadas ou absorvidas pelas suas atitudes. E a atitude aqui é a atitude diante de Jesus. Fé em Jesus, somos absolvidos. Não fé em Jesus, já se está condenado. E aí o último versículo é o 49, é um capítulo assim grande. Jesus fala então, apontou para os seus discípulos e disse: Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque anteriormente no capítulo, algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram: Jesus, sua família está aí. Ó, seus irmãos, sua mãe, Maria, seus irmãos. Porque Maria, depois que teve Jesus, teve vários filhos. E eles estavam lá para falar com Jesus. E Jesus fala assim: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus sempre dando esse referencial de que a vontade maior que deveria ser feita era a vontade de Deus, a vontade de Deus. Então você é irmão de Jesus, conforme é dito aqui, você é mãe de Jesus, você é irmã de Jesus, só se você fizer a vontade de Deus. E aqui é uma forma que Jesus usa de parentesco para indicar que nós estamos próximos de Jesus se fizermos a vontade de Deus. Aqueles fariseus não estavam fazendo a vontade de Deus, estavam longe, rebeldes, e eles serão punidos. Eles, junto com todos aqueles que não querem saber de Deus. Então esse é o capítulo 12, um capítulo muito rico. Eu pensei muito a respeito dessa questão do coração e de que um homem mau ele não vai produzir coisas boas, mas sim coisas más. Apesar da graça de Deus estar estendida a todos os homens, Deus ainda usa de misericórdia conosco. Mas eu meditei muito, achei um texto muito interessante. Mas vou encerrando por aqui. Próximo vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 13 de Mateus e eu convido você a ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, porque é dela que você vai tirar as fontes da vida eterna. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Espero que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilha. E quanto mais você fizer isso, mais o YouTube vai entender que esse canal é relevante e mais ele vai também mostrar esse vídeo para outras pessoas. Mas eu agradeço você estar me acompanhando até aqui, viu? Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.